Olá, alunos do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o assunto da nossa aula é cilindro. Cilindro, área e volume. Então, separe folhas para anotações, lápis, borracha e caneta. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nesta aula. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais, responsáveis e professores que sempre acompanham as nossas aulas do ensino médio. Não se esqueçam que essa aula é um pouco diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode parar o seu vídeo, voltar para ver alguma explicação ou algum exercício, adiantar o vídeo, mexer o quanto você quiser, o quanto achar necessário e depois só apertar um play e ver a continuação do vídeo, ok? Vamos começar, professora Inês? Com certeza. Muito bem. Então, nós vamos começar definindo um cilindro reto. Então, o cilindro, ele é um sólido geométrico tridimensional. Então, é claro, é da geometria espacial. E a altura h é perpendicular ao plano das bases. Isso significa que, se eu olhar na base embaixo, eu posso traçar aqui um ângulo reto e a altura é perpendicular. A mesma coisa acontece aqui na parte de cima. Então, essas duas bases são círculos congruentes, significa que têm o mesmo raio e elas estão em planos paralelos. Então, eu tenho um plano para a base de cima paralelo a um plano para a base de baixo. Então, isso é um cilindro, ok? É como aquelas latinhas que a gente compra para molho de tomate, para ervilha, para um monte de coisa que a gente vê em casa, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Áreas do cilindro. Quando a gente fala em um cilindro reto, nós temos duas medidas importantes: a altura e o raio. Vamos começar pensando na área da base. Como eu já falei, a base é um círculo. Muito bem, se eu tenho um círculo, a área é dada por π multiplicado pelo raio ao quadrado. Muito bem. Agora, para eu pensar na área lateral, eu vou cortar esse cilindro e planificá-lo. Ele fica mais ou menos assim. Ok? Então, eu tenho a base aqui em cima e aqui embaixo, e aqui eu tenho a lateral deste cilindro. Mas a lateral desse cilindro é um retângulo. Isso mesmo, é um retângulo. Então, aqui eu tenho a altura, que é a altura do cilindro, o próprio h. E este lado aqui é exatamente o tamanho do comprimento da circunferência, que é a base. Mas o comprimento da circunferência, lembra, é 2 vezes o π vezes o raio. Então, a área lateral, que é de um retângulo base vezes altura, a base é o comprimento da circunferência e a altura h. Portanto, a área lateral será 2 vezes π vezes o r vezes o h. Perfeito? E vamos pensar na área total. Bom, nós temos duas bases, por isso que tem esse número 2 multiplicando a área da base, mais a área lateral. Então, a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Bom, vamos ver um exemplo a respeito disso, pessoal? Vamos? Então, temos aí o exemplo 1. Uma loja de embalagens de papelão produz caixas no formato de cilindro reto. Considerando as medidas da figura, observe, o raio é 8 e a altura é 20. Calcule a quantidade de papelão para confeccionar uma caixa e use o valor do π 3,1. O π é um número irracional. Você sabe que à direita da vírgula ele é infinito, mas aqui no enunciado do exercício vamos utilizar apenas 3,1. Então, vamos resolver essa atividade?
Então, vou desenhar o meu cilindro e vou pedir para a professora Roberta me ajudar nas medidas. Que feio! Quanto que é o raio? 8 centímetros, Muito bem. E a altura? 20 centímetros. Obrigada, professora. Vamos então começar com a área da base. Lembra, a base é um círculo, então a expressão é π vezes o raio ao quadrado. O π eu vou usar 3,1 e o raio são 8, que vai ficar ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Professora Roberta, me ajuda nessa conta? 198,4 centímetros quadrados. Muito bem. Agora, eu vou pensar na área lateral. Lembra, a área lateral é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio, multiplicado pela altura, que é um retângulo. Então, vamos ter 2 vezes o π 3,1, o raio 8 e a altura 20. Com isso, a gente consegue multiplicar direto, porque não tem nenhuma potência. Professora Roberta, me ajuda? 992 centímetros quadrados. Perfeito. Então, agora vou pensar na área total. Lembra, nós temos 2 bases, correto? Então, nós vamos fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso significa que nós vamos ter 2 vezes o 198,4 mais o 992. Primeiro, a gente multiplica. Professora Roberta vai me ajudar? Vou sim. Calma que eu estou fazendo a conta aqui. 2 vezes 198,4 dá 396,8 mais os meus 992. Perfeito. Totalizando 1.338,8 centímetros quadrados. Muito obrigada, professora Roberta. Perfeito. Isso significa, então, que nós vamos precisar de 1.338,8 centímetros quadrados de papelão para fazer esta embalagem cilíndrica. Aqui está a resposta da atividade para vocês. Perfeito. Mas a nossa aula não se resume apenas em área, não é mesmo? Eu não falei para vocês que tinha o volume? Ah, isso mesmo. Vamos calcular quanto que cabe dentro desta embalagem cilíndrica? Pode ser uma latinha grande, pequena, uma piscina, um reservatório de água, não é mesmo? Temos muitas opções. Então, vamos lá. Temos um cilindro reto, temos a altura H e o raio R. Nós já sabemos que, como a base é um círculo, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Muito bem. Aqui nós temos que lembrar, né, do chamado princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. É italiano. Muito bem. Nesse princípio, ele diz o seguinte: imagina que eu tenha a base dessa figura. Agora, em cima dessa base, eu vou colocar outra base bem pertinho. E vou colocar outra. E vou colocar outra. E vou colocar outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Quantas que eu vou colocar? Tá bom. Quantas que eu vou colocar? Eu vou colocar H quantidade de bases, uma empilhada em cima da outra. Isso significa que eu vou preencher tudo pelo tamanho H. Então, eu vou acabar tendo o volume. Isso significa que o volume é a área da base multiplicada pela altura. Então, de novo, volume do cilindro, usamos o princípio de Cavalieri. Pegamos a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, e empilhamos na quantidade da altura. Então, efetuamos uma multiplicação entre a área da base e a altura. Vamos fazer um exemplo para clarear as ideias? Vamos? Muito bem. Então,
No nosso exemplo, nós temos o Ricardo quer construir uma piscina em casa para os filhos. É claro, essa piscina não pode ser muito funda. Então, ele colocou o raio da piscina de 2 metros e a altura de 1 metro. Aí, ele quer saber quantos litros de água ele vai usar para encher essa piscina. E também está pedindo para você usar o π como 3,1. Vamos fazer essa atividade juntos? Vou desenhar a piscina do Ricardo. Vamos, então, reproduzir a figura? Então, aqui eu tenho a piscina do Ricardo. Professora Roberta, qual o raio? 2 metros. E a altura? 1 metro. Perfeito. Muito bem. Vamos, então, calcular o volume, pessoal? Lembra, volume é a área da base multiplicada pela altura. Vou começar com a área da base. Π vezes o raio ao quadrado. O π, ele pediu para usar 3,1. E o raio é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Muito bem. Vou primeiro resolver a potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Professora Roberta, me ajuda? 12,4 metros quadrados. Perfeito. Agora, vou voltar na expressão do volume, substituir a área pelo 12,4 e multiplicar por 1. Essa eu não preciso de ajuda, professora Roberta. Não mesmo. 12,4 metros cúbicos. Muito bem. Agora eu tenho que lembrar a relação entre metros cúbicos e litros. Professora Roberta? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Nossa, gente, essa tá fácil, hein? Por quê? Porque agora eu posso pegar o meu volume, que deu 12,4, e multiplicar por 1.000. Portanto, teremos 12.400 litros. Lembra, multiplicar por 1.000 anda com a vírgula para a direita, 3 casinhas. Então, eu preenchi as duas últimas com 0. Então, aqui está a resolução da atividade do exemplo 2, né, para vocês. Ok? Muito bem. E agora, professora Roberta? Agora é o momento da atividade. A professora Inês vai ler 3 atividades para vocês, explicar cada uma, e aí você vai pausar o seu vídeo, resolver essa atividade e depois apertar um play novamente para ver a resolução da professora Inês. Vamos para a leitura, professora Inês? Vamos sim. Então, atividade 1 para vocês. Na atividade 1, está sendo dito que o Raul comprou um salame italiano, conforme a figura. Esse salame tem 2 centímetros de raio e o comprimento dele, 20 centímetros. Ele tirou a embalagem original e quer colocar uma de plástico, vendida em folhas, cuja área é de 100 centímetros quadrados. Quantas folhas de plástico ele deverá comprar para embalar o salame? Use o π 3,1. E coloquei as expressões para você lembrar. Agora, a atividade 2. Uma pessoa comprou 1 litro de leite, bebeu uma parte e colocou o resto em uma jarra de formato de cilindro reto, conforme a figura. Na jarra, o leite atingiu a altura de 8 centímetros. Qual a quantidade de leite que a pessoa bebeu antes de colocá-lo na jarra? Então, preste atenção. Tinha 1 litro de leite, mas na jarra só coube 8 centímetros. Então, você vai calcular este volume de 8 centímetros de altura e depois você vai transformar em ml para tirar do litro de leite. Lembra, 1 litro de leite são 1.000 ml. Muito bem. E a nossa última atividade. Na casa do Tiago tem uma piscina cilíndrica. Ele gasta R$ 1,30 a cada 1.350 litros de água para manutenção física e química por mês. Qual é o custo mensal do Tiago? Então, calcule o volume, transforme em litros. Você tem que dividir por 1.350
e multiplicar por 1/30. E agora, professora Roberta? Agora é o momento de você pausar o seu vídeo, resolver essas 3 atividades com calma e depois apertar play novamente para ver a resolução. Então, por favor, na tela, o slide da resolução das atividades para eles. Voltamos da atividade. E aí, vocês conseguiram resolver essas atividades? Acharam fácil? Acharam difícil? Conseguiram uma, ou duas, ou todas? Ou fizeram só uma parte? Bom, agora é o momento de ver a resolução com a professora Inês com calma. Prestem muita atenção para esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá, professora Inês? Sim, então vamos começar com a nossa primeira atividade, que é que o Raul comprou um salame italiano delicioso. Muito bem. Então, nós temos 2 centímetros de raio e temos 20 centímetros do comprimento do salame. Área da base, π vezes o raio ao quadrado. Então, 3,1 vezes 2 ao quadrado. Primeiro, resolve a potência. 2 ao quadrado, 4. E, efetuando a multiplicação, teremos na área da base 12,4 centímetros quadrados. Na área lateral, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, que é o comprimento do salame. Então, teremos 2 vezes 3,1 vezes 2 vezes 20. Pode multiplicar tudo direto na calculadora. Então, você vai ter 248 centímetros quadrados. Área total. Nós temos 2 bases, então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Área da base, 12,4, área lateral, 248. Primeiro, você vai multiplicar e depois somar. Então, você vai obter o valor de 272,8 centímetros quadrados. Como cada folha é de 100 centímetros quadrados, eu vou dividir pelo 100. Aqui tá fácil, né? Dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então, teremos 2 folhas e 728 partes da outra folha. Mas assim não vende, certo? Então, eu vou arredondar esse número para cima. Portanto, 3 folhas de plástico o Raul tem que comprar para embalar o salame italiano. Perfeito? Então, vou limpar aqui para você ver direitinho a resolução da atividade 1. E vamos para a atividade 2. Na atividade 2, a pessoa que comprou o leite e tomou uma parte antes de guardar, certo? Muito bem. Olha só o que aconteceu. 1 litro de leite são 1000 ml. Então, eu vou calcular o volume para essa altura H primeiro. Vou calcular a área da base, então eu vou ter 3,1 vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Primeiro a potência, depois a multiplicação. Vou obter 77,5 centímetros quadrados. Para encontrar o volume, pego esse resultado e vou multiplicar pela altura H, obtendo 620 centímetros cúbicos. Mas nós sabemos que 1 centímetro cúbico é 1 ml, portanto, nós temos 620 ml. 1 litro de leite tem 1000 ml, então eu vou tirar o volume dos 8 centímetros de altura. Significa que a pessoa bebeu 380 ml de leite, certo? Tomou um copão. Então, vou limpar aqui para vocês verem a resolução dessa atividade bonitinha aí na tela. E vamos para a atividade 3. Vamos ver lá na casa do Tiago quanto que ele vai gastar por mês naquela piscina. Muito bem. Então, temos aqui a área da base. Nós temos o raio de 3 metros. Tenho que fazer o 3 ao quadrado primeiro. Depois multiplico. Vou obter 27,9 metros quadrados. Agora, eu vou para o volume. Vou multiplicar pela altura dessa piscina, que é 1,5 metro. Efetuo a multiplicação e vou obter 41,85 metros cúbicos.
Vou transformar metros cúbicos em litros. Isso significa que eu vou multiplicar por 1.000. Andar com a vírgula 3 casinhas para a direita. 41.850 litros. Vou dividir pelo 1.350, porque a cada 1.350 pago R$ 1,30. Vou obter o número 31. Multiplico pelo R$ 1,30, significa que o Tiago vai gastar R$ 40,30 por mês para a manutenção da piscina. Então, vou limpar o slide para você ver a resolução. Ok. E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento, então é o momento de você entrar em contato com o seu professor para tirar maiores dúvidas e você pode rever o nosso vídeo ou no repositório ou no YouTube quantas vezes achar necessário, ok? Muito obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.